Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus fale ao teu coração do dia de hoje. Que a mensagem faça diferença na tua vida. Este é o nosso sincero desejo e oração. Estou aqui reunido com a igreja, estivemos agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, bênçãos espirituais com certeza, e também estivemos apresentando os nossos pedidos de oração. A propósito, se você gostaria que orássemos por você ou por um problema que você está enfrentando, entre em contato. Nós temos aqui uma lista de oração. Todas as quintas-feiras é levantada uma intercessão a Deus em favor daqueles que solicitam. Então, se este é o teu desejo, eu vou te passar agora o contato, é um endereço de e-mail, você manda para nós e nós vamos incluí-lo na lista. Você pode tanto colocar o teu nome e o teu pedido, ou caso o teu pedido você não queira externá-lo, meramente fale, olha, quero que orem por mim, tenho um problema. Aí nós vamos estar intercedendo pelo teu caso também. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. A propósito, convido você para que ore, em particular, pedindo a Deus sabedoria para entender a santa palavra do Senhor, que será explicada a partir de agora. Nós estamos com a Bíblia aberta, e a mensagem de hoje, ela encontra-se no capítulo 4 do livro de Efésios. Efésios, capítulo 4. Nós não vamos iniciar a leitura no versículo 1. Nós vamos iniciar a leitura no versículo número 7, ok? Efésios 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Antes de avançar, irmãos, eu queria me ater nas palavras deste verso 7 para nós meditarmos juntos. O apóstolo Paulo diz que a graça foi dada a cada um, ou seja, a cada pessoa da terra, e esta graça foi dada segundo uma medida. E esta medida é a medida do dom de Cristo. Como é que a gente entende isso? Em outras palavras, Cristo foi dado para todos, para ficar mais fácil, ok? Cristo era o presente. Cristo foi dado para a humanidade. Ele que foi o co-criador do universo. Quando Deus deu a Jesus por nós, Ele deu mais do que o universo, porque Ele deu aquele que criou junto com Ele, entende? Então não havia nada mais alto que Deus poderia dar em nosso favor. Por que Ele deu? Ele deu por um propósito específico. Nós estávamos em necessidade de um Salvador, correto? O salário do pecado, diz Romanos 6, verso 23, é a morte. Todos nós, após o pecado de Adão, caímos também em pecado, em desobediência aos 10 mandamentos da lei de Deus, razão pela qual tínhamos a sentença sobre nós. Pois Deus nos deu a Jesus. E olha que interessante. Graça, nós já estudamos sobre isso, graça quer dizer favor e merecido. Isso está no livro de Ruth. Quando Boaz, lá no livro de Ruth, ele se mostra favorável a ela, que era uma estrangeira, ela fala, quem sou eu para achar graça aos teus olhos, eu que sou uma estrangeira? Ela não tinha feito nada por merecer, simplesmente Boaz olhou e gostou dela. E aí resolveu favorecê-la. Então aí está o significado da palavra graça, um favor que a pessoa não merece. Deus teve piedade da nossa situação como pecadores, se moveu de íntima compaixão por nós e resolveu doar o seu Filho. Agora, quando ele fala que a graça foi dada a cada um de nós, isso nos leva a uma conclusão muito interessante. E ela vai na linha contrária, ou na direção contrária,
daquilo que hoje se ensina no cristianismo. Porque hoje o ensino implícito é, bom, Deus favorece a quem o obedece. Ou Deus favorece quem está nesta igreja. Não é assim? Esta igreja é a arca da salvação. Quem não está na igreja, nossa, olha, até uma boa pessoa, mas pena, não está na igreja. Como se assim, coitado, vai se perder porque não está na igreja. As pessoas não dizem, vai se perder porque não está na igreja. Até quem diga, mas a maioria não diz. Ocorre que o pensamento implícito das pessoas é esse. As pessoas só não param para raciocinar. Falam, puxa, mas... Então, o que acontece é que a graça é entendida como algo limitado a uma classe especial de pessoas. É limitada ou aos membros, ou àqueles que fizeram determinado curso, ou às pessoas consideradas pela sociedade como pessoas boas, ou às pessoas que eu, no meu entender, acho que são boas. Então, estas pessoas são objeto da graça de Deus. Ou como ainda alguns creem como doutrina, que os escolhidos de Deus são objetos da sua graça, os outros são objetos da sua ira. E aí, irmãos, estes vários pensamentos que estão aí permeando as pessoas, eles não conferem com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma coisa: Jesus é o sol da justiça, e o sol brilha para todos. A graça foi dada a cada um na medida do dom de Cristo. É como o sol está aí para todos. E o fato de eu receber todo o sol que eu queira, não tira da irmã aquilo que a irmã queira de sol também. Há sol suficiente para mim e para a irmã. Não é verdade? A graça foi dada a todos os seres humanos de todas as eras, segundo o dom de Cristo. O sol brilha para todos. Só há uma forma de eu não aproveitar isso. É eu voluntariamente me esconder do sol. Pode acontecer. Não é verdade? Então, vamos aplicar isto, segundo o que a Bíblia nos orienta, ao sentido espiritual. Graça para a salvação. Porque quando a Bíblia fala de Jesus como sol da justiça, fala que ele traria salvação. Então é o sol, mas aliado ao perdão, à salvação de Deus, a todas as bênçãos que Deus quer dar aos seres humanos. Abram lá em Malaquias, por gentileza. Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então, eles dizem, olha, para vocês que temem o meu nome, vai nascer o sol. O sentido é, vocês vão aproveitar o sol. O sol está disponível para todos, não é verdade? Quando o sol nasce, qualquer um pode se colocar ao alcance dele, se quiser. Então, irmãos, aqui, o primeiro texto que nós lemos, de Efésios, ele começa nos mostrando a extensão do favor de Deus para com todos nós. A extensão da graça dele. Ninguém está de fora, todos estamos incluídos. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quando fala que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, em linguagem simbólica, ele coloca que Jesus venceu a Satanás e os demônios. Não que eles morem embaixo da terra, mas quando Jesus foi à tumba, foi ali onde ele ficou nas partes baixas da terra, ele levou os pecados sobre si. E quando ele ressuscitou, ressuscitou sem pecado. O problema do pecado estava solucionado do ponto de vista divino. Faltava nós nos apropriarmos da bênção. E como é que a gente se apropria da bênção? Pela fé. Então hoje, nós vivemos sob o reino da graça, não sob o reino da desgraça. Ou sob o reino, o império da morte, o império das trevas.
Sabe, tudo que a gente vê nos jornais são coisas que apresentam o que o olho vê, mas que não é real. Porque isso vai passar. O que é real? O real é a promessa do reino eterno de Cristo. Isso é real. Só que isto não se contempla com os nossos olhos físicos, carnais. Isso nós só podemos contemplar pela crença, pela fé. Nós acreditamos que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Deus quer que nós andemos pela fé, mais do que nunca agora. Nós estamos vivendo um tempo difícil e as coisas não vão melhorar do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, as coisas devem melhorar para o cristão. A esperança do cristão deve crescer. A confiança, a certeza de que agora Deus está nos amparando deve aumentar. E é isso que vai nos fazer passar por cima de todos os problemas que aparecerem. Amém. A Bíblia usa uma linguagem simbólica para ilustrar isso, o passar por cima dos problemas. Ela diz, cavalgar sobre as alturas da terra. Quem aqui já andou de avião vai entender bem o que eu estou dizendo. Quando você passa de avião, você vê aquelas casinhas bem pequenininhas, lá longe, não é assim? Então você passa lá por cima de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades perigosas, por cima do Morro do Alemão, e você não está nem um pouco preocupado com a criminalidade, com a bandidagem, com os tiros, não é verdade? Nada vai te alcançar. Ali você só está curtindo, por assim dizer, a paisagem, certo? Então, meus queridos irmãos, cavalgar sobre as alturas da terra tem a ver com isso. É a proposta de Deus para nós nas nossas vidas. Nós não devemos nos focar nos problemas que aparecem diante de nós. Nós devemos nos focar na bênção que já nos foi dada. A graça foi dada a cada um de nós na medida do dom de Cristo. Foi dado tudo. Agora é só se apropriar. E o se apropriar, ele tem algumas fases. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, eu me lembro que certa vez, talvez vocês já tenham tido uma experiência dessa, mas eu me lembro de uma que eu tive. Eu estava me dirigindo para o trabalho, no carro, e aí eu vi um mendigo passando. E como assim, eu estava com pressa, eu estava comendo no carro, alguém dirigia, eu estava no carona, e eu comia um pão ali com algum recheio, e eu tinha 2 fatias. E eu vi aquele mendigo e falei, poxa, deve estar sem comida, né? Paramos o carro, fui até ele e entreguei uma das fatias de pão. Aquele mendigo olhou para mim com uma cara de desconfiado, né? Eu falei, não, toma, é para você. Ele pegou com uma mão, olhou para o pão, não reconheceu muito o que estava em cima do pão, botou o dedo no doce, né? Passou na língua para ver o que era, né? Com muita relutância, ele foi aceitando. Interessante, eu estava com boas intenções em relação a ele, mas ele desconfiava de mim. Quem sabe porque ele aprendeu a desconfiar, quem sabe porque ele foi desiludido muitas vezes na vida. Então, o processo para que ele criasse a confiança em mim, ele tinha que acontecer, não era uma coisa assim automática, imediata, não ia acontecer assim. Então ele primeiro tinha que ter a certeza de que eu era alguém confiável. Sabe, esta é a nossa postura em relação a Deus. Deus deu todas as coisas para nós. Ele abriu isso e Ele está com todas as boas intenções em relação a cada um de nós. Nos perdoou, nos deu o poder para a vitória, né? Nos deu a certeza de que todos os nossos problemas vão ser solucionados e que basta confiarmos nele, nos esforçarmos, tudo vai dar certo. Só que nós somos como aquele mendigo. E aí, quando Deus nos oferece o pão com o doce, em vez de pegar o pão e logo dar uma mordida, porque estamos com fome, nós pensamos, o que será que tem aí? O que Ele quer comigo? Será que Ele quer me prejudicar? E aí, né, você só prova o doce. Esse gosto aqui, não estou acostumado com isso. Não conheço. Tudo é novo. O caminho da fé é novo para nós. E tem que ser assim. Por quê? Porque nós não nascemos espirituais. Nós nascemos do hospital. Filhos do pai e da mãe, fazendo o que o pai e a mãe faziam. E assim vai. Ou o que os amigos ensinaram. A Bíblia usa um termo, né? Nascemos carnais. Que é fazendo a nossa própria vontade. O que dava na cabeça, nos pensamentos. Mas chega uma hora
em que as coisas mudam. Nós conhecemos a Jesus e aí nós aprendemos de novo a fazer as coisas. É por isso que a conversão é chamada nascer de novo. E essa nova caminhada, ela envolve o perdermos a desconfiança de Deus. Então, o ter fé, na verdade, ele é o perdermos a desconfiança dele. Porque a fé é o contrário da desconfiança. Fé é crença e confiança. E o contrário da fé é o quê? Desconfiança. Descrença. E aí, com ela vem a infidelidade. Por quê? Não, eu não acredito que Deus vai me levar para uma coisa boa, então vou fazer o que eu acho. É assim que funciona. Sabe, meus queridos irmãos, através do Evangelho, Deus quer criar coragem em cada um de nós. Mas não é coragem para enfrentar os problemas da vida. Essa aí a gente já tem que ter mesmo. Desde que nasce tem que enfrentar e acabou. Tendo ou não tendo, os problemas vão vir. Mas é coragem para andar com Ele. Coragem para nos aproximarmos dele. Não vendo-o como nosso inimigo, mas vendo-o como nosso amigo. Quantas pessoas pensam, será que Deus vai me aceitar? Eu não sei se Deus vai gostar de mim, porque eu faço coisas erradas. Eu não sei se eu vou agradar a Deus. Eu não sei se eu estou agradando. Bom, Deus diz que Ele nos fez agradáveis a si por meio de Jesus. Isso está em Efésios também. Vamos lá para o capítulo 1. Perdão, falei capítulo 1, mas não tinha preparado esse verso. Está aqui um pouco para frente. Perdão, é 1 mesmo. 1 verso 6, tá? No 5 ele diz, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, como é que nós somos para Deus? Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos, melhor dizendo, nós somos agradáveis. Aqui eu não quero confundir as coisas. O bom perfume é quando a gente está em obediência, né? Senão o perfume é ruim. Nós somos agradáveis em Cristo. Ah, mas eu faço tanta coisa errada. Pois é, mas Deus perdoou. Então, quando Cristo morreu por você, e isso foi já há muito tempo atrás, Deus já se agradou de você. Quer dizer que Ele gostava de você e Ele está muito interessado em você. E além disso, Ele não parou por aí. Porque em Efésios 4, versículo 8, é dito que quando Jesus subiu, Ele levou o cativo, o nosso cativeiro do pecado. Então ninguém aqui precisa dizer, não consigo, não vai dar certo, né? Eu não vejo como eu vou conseguir obedecer. Ele diz que além de levar cativo o nosso cativeiro, Ele deu dons aos homens. Que dons foram estes? Versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, Jesus nos dá habilidades. Jesus nos dá dons para fazermos novas coisas. Apóstolo, aquele que anuncia o evangelho. Profeta, o próprio nome diz, ele profetiza. Evangelistas, mesma coisa, ele ensina, ele discipula a pessoa, né? Ele ensina a pessoa no caminho do evangelho. Pastores, o próprio nome diz, pastorear, isso quer dizer aconselhar, ajudar a pessoa nas suas dificuldades. Doutores, pessoas que têm facilidade de entender a Bíblia. Não estou falando aqui quem vai para a escola de teologia. Não entenda errado o texto. Não é disso que o texto está falando, ok? Aqui ele não fala quem foi para a escola rabínica, nada disso.
Até porque, dos apóstolos, o único que fez escola rabínica foi Paulo, mas todos eram apóstolos. Isso é interessante. E o que fez a diferença de Paulo para os outros não foi a escola rabínica, e sim a dedicação. Na verdade, a entrega. Isto Deus dá para nos aperfeiçoar. Então, se você acha que não vai conseguir ser santo, para aí. Isso aí não é pensamento de Deus. Porque para nos aperfeiçoar, para nós sermos santos, Deus deu dons para cada um de nós. É só usar o dom. Faça algo por Jesus. Você pode ver que todos esses dons estão relacionados a convidar, ajudar pessoas a virem para o caminho da vida eterna. Quer anunciando o evangelho, quer discipulando, quer ensinando, etc. Façamos uso dos dons. E então Deus nos santificará. Sem que a gente se dê conta, as coisas vão mudar na nossa vida. E o corpo de Cristo, que é a igreja, vai ser edificado. Mais membros hão de vir, mais pessoas hão de vir pelo teu esforço pessoal. Versículo 13. E isto deve continuar até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Vou parar aqui. Unidade da fé, o que isso significa? Tem tanta gente que nos assiste, e daí, às vezes, né, a gente tem contato com um, com o outro, e aí descobre, não, olha, mas eu tenho essa doutrina aqui que eu creio, que eu acho que é assim e tal, e o outro diz, não, mas olha, não, eu gosto do que vocês pregam e tal, mas é que tem isso aqui que eu aprendi, que também acho que é bom. Bom, a Bíblia diz que o corpo de Cristo não vai ser uma união de diferentes pessoas, cada um com uma doutrina particular dele e o restante em comum com os outros. A Bíblia diz que haverá unidade da fé. Unidade vem de um, é uma fé só. E para que não se entenda errado, no próximo verso Paulo especifica, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, unidade da fé significa unidade de crença doutrinal. Doutrina quer dizer ensino. Então, todos têm o mesmo ensino. Se você entra em contato com um membro da igreja, ele vai te ensinar o mesmo que o outro vai ensinar também. Então não corre-se o risco de, tem uma pessoa nova, está recebendo ali o discipulado, então vai o irmão Zezinho lá estudar com aquela pessoa. No outro dia foi o irmão Luizinho, aí deu problema, porque o irmão Luizinho também crê naquilo outro, que o Zezinho não crê, e aí a pessoa que recebeu o estudo fala assim, esse pessoal aí está querendo me evangelizar, eles não se entendem nem entre eles. Aí fica difícil. Não é verdade? É por isso, meus irmãos, que quando alguém tem uma doutrina diferente daquela do corpo, acaba saindo. Não há como. Deve haver unidade de fé. Agora, para que fique claro, unidade de fé na crença bíblica. Porque toda igreja tem o seu sistema de crenças, mas o sistema de crenças das igrejas não é igual às doutrinas bíblicas. Infelizmente, eu tenho que falar, não é verdade. Aliás, é verdade. A maioria das igrejas estão pregando domingo como dia de repouso, trindade como Deus para ser adorado, imortalidade da alma, e assim vai. Nada disso está ensinado na Bíblia. A Bíblia ensina um só Deus, o Pai, dia de repouso, o sábado, e o Deus único e verdadeiro, o Pai, só. Jesus não é Deus, é Filho de Deus, nosso Salvador, digno de adoração, ninguém nega, amém, glória a Deus por isso. Porém, Filho. A adoração suprema deve ser direcionada ao Pai. Assim como a oração. Não se ora a Jesus e nem ao Espírito Santo. Quando Jesus ensinou a oração modelo, ele disse o quê? Pai nosso que estás nos céus. Depois, em outra passagem, diz, tudo que fizerdes, façais em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. É assim que funciona. Então, irmãos, nós temos que ser cristãos pautados, isso quer dizer firmados, na verdade, não no erro. A unidade da fé só pode acontecer aqui. Para fechar, a verdadeira experiência cristã não pode nos levar para um caminho diferente. Paulo falou de que Jesus veio, ele se entregou por nós,
E aí Deus nos deu uma nova experiência, uma nova vida. E essa nova vida Ele nos guia para que nós cheguemos à humanidade de fé. Mas Deus não vai guiar duas pessoas sinceras para caminhos que levem a doutrinas diferentes. Não tem como. Senão Deus seria Deus de confusão. E Deus não é de confusão. Não é verdade? 1 Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão. Meus queridos irmãos, o apelo do Senhor é para que nós busquemos nos manter na caminhada, com os dons que Ele nos deu, pela graça maravilhosa de Cristo. Mas busquemos a unidade da fé. E a unidade da fé não é, olha, eu acho que o ministério lá não recebeu essa verdade aqui, vou lá apresentar. Então você já vem para ensinar. Meu querido irmão, eu não sou dono da verdade, quem é dono é a Bíblia. Nós estamos dispostos a avaliar qualquer coisa, mas sempre à luz da Escritura. E damos-nos o direito de, se você apresentar algo que nós já avaliamos no passado e vemos que não está na Bíblia, nós simplesmente vamos te dar esta resposta. Já avaliei, não está na palavra. E aí damos os versos que consubstanciam, isso quer dizer que apoiam a nossa visão das coisas. Ou seja, resumidamente, nós temos que ser cristãos bíblicos. Um ou outro aparece com uma doutrina que não está exatamente na Bíblia, mas ele se sentiu tocado, influenciado por aquela doutrina. Meus queridos irmãos, religião não é sentimento. Isso tem que ficar claro entre nós. Religião, ela é diametralmente oposta ao sentimento. Ela é completamente razão. A propósito, fanático, que é o que as pessoas não querem ser, o fanático significa cego à razão. Então ele vai no sentimento, esse é um fanático. E pelo fanatismo, quanta coisa absurda acontece, não é? Então, meus queridos irmãos, sejamos cristãos bíblicos, sensatos, tocados pelo verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que vai nos levar para a unidade da fé. Amém? Amém. Que assim seja. Vamos então nos colocar de joelhos e vamos orar, pedir a Deus que confie nisso em nossas vidas. Que andemos segundo o Espírito da verdade, não segundo o Espírito do erro. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas. Pela Tua infinita graça, nós somos agradecidos. E, Senhor, pedimos que o Senhor cada vez nos dê mais confiança em Ti, para termos a convicção e certeza de que queres o nosso bem. E que podemos nos colocar, nos jogar nos Teus braços, na confiança de que o Senhor não nos faltará. Amém. E não nos abandonará. Ao mesmo tempo, ó Deus, faze-nos buscar diligentemente a unidade da fé, para que nós sejamos um corpo só, e não um conjunto de água e óleo misturados, Senhor, que nunca vão se misturar, que nunca vão se fundir. Que tenhamos nós o mesmo parecer, a mesma crença, o mesmo ensino bíblico. E assim, ó Deus, unidos, possamos avançar para levar este Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, e que o Senhor abençoe cada pessoa que nos assiste hoje. Se há um sincero, se há alguém que está por decidir e precisava ver hoje, pedindo uma resposta do Senhor, que o Senhor dê esta resposta. E que ela consiga enxergar onde é o caminho verdadeiro. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, quero estender o convite a você para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para sábado. Para quem tem criança, começa às 15 para as 10 da manhã, e para os adultos a partir de 10h45 ou 15 para as 11 da manhã. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou também pelo site advertenciafinal.com.br.
É muito bom podermos estar compartilhando da palavra com você. Espero que Deus nos dê muitas oportunidades ainda e que elas possam servir para a edificação espiritual da tua vida e da tua família e dos teus amigos também. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.